pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa conversar sobre um tema muito importante. Questão dos moradores de rua no Brasil ou a questão das pessoas em situação de rua no Brasil. Você já deve ter reparado, principalmente se você vive em uma grande cidade do nosso país, o quão preocupante é a questão dos moradores de rua. De fato, é muito comum que nas mais diversas esquinas, marquises e outros locais que a gente encontre parte dessa população desamparada em relação ao que o Estado oferece e muitas vezes sofrendo também de carência alimentar e até de acolhimento por parte do restante da população. É muito importante que você perceba que nesse tipo de tema dá pra gente ter uma tese muito bacana, que é aquela que levanta que a situação das pessoas que vivem em situação de rua, ela é muito ruim e muito preocupante. É fundamental que a gente consiga, no texto do Enem, usar o termo adequado para esses cidadãos. Para o texto, você não vai escrever morador de rua, mas você vai usar pessoas em situação de rua, que é o termo mais politicamente correto e que demonstra, inclusive, que muitas das vezes essas pessoas conseguiriam sair no futuro desse tipo de situação que ainda é muito discutida na nossa sociedade. É importante, como argumento, que a gente consiga levantar as principais causas relacionadas a esse número tão grande de pessoas nas ruas das grandes cidades. A primeira coisa importante relacionada a esse tema é o desemprego. Como estamos vivendo um momento no nosso país de crise econômica, política e até mesmo social, muitas das pessoas desempregadas acabam morando na rua pela dificuldade de manter um determinado local como moradia e isso gera um grande problema para grande parte da população brasileira e também para essas pessoas. Um outro problema fundamental que também serviria para nós como argumento é a questão das drogas. Muitas das pessoas que vão morar nas ruas, elas vão até mesmo por essa facilidade de encontrar e consumir determinadas drogas que têm pontos de consumo nas grandes cidades brasileiras. É muito comum que o crack seja um dos principais responsáveis para que as pessoas passem a morar nas ruas. Além disso, em várias cidades brasileiras, as prefeituras já conseguem oferecer algum tipo de abrigo para as pessoas que vivem nas ruas. Mas muitos desses moradores preferem não frequentar esse tipo de lugar e não viver nesses abrigos devido às regras que muitas das vezes são muito restritas e que dificultam, por exemplo, apresentando horário de entrada, horário de saída e regras que podem fazer com que o indivíduo não se sinta confortável nesses ambientes. É muito comum também que essas pessoas, ao buscarem os abrigos, elas percam o ponto delas na rua, o local onde elas costumam viver e que elas consigam se aconchegar diante dos problemas relacionados ao clima e até mesmo à falta de segurança nas grandes cidades. É muito importante que você perceba também que as pessoas que moram nas ruas, elas passam por uma situação de invisibilidade social, o que é algo extremamente preocupante e que também pode funcionar para nós como argumento. Muitas das vezes, quem mora nas ruas é visto como alguém inferior por várias pessoas na sociedade brasileira, o que é um grande problema e gera muito preconceito. Essa desumanização vem muitas vezes da privação de direitos básicos, como direito à alimentação, direito a dormir e ter um lugar minimamente confortável para sobreviver, que é algo recusado a esses indivíduos no nosso país como um todo. Então, como a gente pode solucionar essa questão extremamente problemática no nosso país? Bom, a primeira coisa necessária é que a gente tenha abrigos com ideias mais flexíveis em relação às regras e abrigos, inclusive, mais confortáveis também, para que as pessoas se sintam incentivadas a frequentar esses locais e para que elas prefiram esses locais ao invés de ficar nas ruas. É necessário também que haja mais campanhas por parte do governo federal auxiliando no que diz respeito à conquista de doações, tanto financeiras quanto de produtos de sobrevivência e de higiene para esses indivíduos, que muitas das vezes sentem falta desses produtos no cotidiano. É necessário também que o Ministério da Saúde ofereça campanhas que trabalhem diretamente no combate às drogas, oferecendo tratamento para esses indivíduos que estão na rua pela motivação relacionada ao uso de drogas, para que a gente consiga melhorar muito dessa situação. Também, algo que pode e que vai ajudar muito é uma participação mais efetiva do Ministério do Trabalho, auxiliando esses indivíduos na busca de novos empregos e conquistando novas possibilidades no que diz respeito a outros caminhos para a vida, incluindo também a possibilidade de
voltar a ter uma casa, o que é fundamental para nós, para o nosso texto. Bom, pessoal, para mais dúvidas, dicas e comentários, entre em contato comigo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e me adiciona também lá no Instagram com o mesmo nome, Aprendi com Papai. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!